Olá pessoal, eu sou a Fernanda Delboni, CEO da Nashai, e estamos aqui para mais um episódio do nosso Nash Talk. Mês de março, que alegria receber a Ângela Bozon da BVTEX, uma mulher para falar com a gente sobre o varejo da moda. Que bom que você está aqui, Ângela, neste mês de março, uma mulher para conversar com a gente. Queria pedir que você se apresentasse para todo mundo que assiste aqui o nosso Nash Talk. A gente tem uma comunidade bastante importante, orientada à gestão do ciclo de vida de fornecedores, compras, e agora é com você. Obrigada, viu, por você estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, o convite. É uma honra para mim estar aqui, principalmente nesse mês das mulheres, né? Representando aqui todas nós. Perfeito. Bom, eu sou a Ângela Bozon. Eu sou uma profissional de varejo. Toda a minha carreira ela vem pautada em grandes organizações varejistas de moda. Eu trabalhei já em várias áreas dentro desse mercado, dessa indústria. E hoje eu estou na BVTEX, que é a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, e sou responsável particularmente pelo programa ABVTEX, que é uma iniciativa em prol do desenvolvimento, da transparência da cadeia de fornecimento da moda. Uau! Esse é um assunto que muito interessa pra gente, né? Especialmente nós, mulheres, né? É uma delícia falar disso. É uma delícia consumir, né? O que é produzido nesse setor, nessa indústria. Eu gostaria que você trouxesse pra gente, indo direto ao ponto, a relevância, né? A importância da tecnologia para esse segmento, Ângela. Porque a gente vem de uma evolução nessa cadeia. A gente tinha uma cadeia bastante estigmatizada e é justamente pelas iniciativas da BVTEX que a gente observou uma reação rápida e uma transição de posicionamento desse segmento, dado o estigma havido há alguns bons anos atrás, né? Não é tão recente, é um legado, né, difícil de ser tratado, e eu imagino que bastante desafiador no dia a dia para se monitorar, garantir as melhores práticas, garantir a adesão às leis que norteiam o segmento e a indústria, e você está dentro disso, né? E eu imagino que só foi possível chegar tão longe por meio da tecnologia, né? Então eu queria que você falasse um pouco da importância da tecnologia para a ruptura dessas barreiras, especialmente dada a herança que o setor, o segmento do varejo da moda, né, que o varejo da moda tinha. Bom, só para contextualizar um pouquinho, né, a BVTEX, ela é a Associação Brasileira do Varejo de Moda, e ela tem entre os seus associados os grandes varejistas que atuam aqui dentro do mercado nacional. Como você falou, né, a gente vem aí de um histórico que estigmatizou bastante esse mercado, lá por volta de 2007, 2008, que nós tivemos aí casos amplamente divulgados na mídia sobre questões de trabalho análogo ao escravo na cadeia de confecção de alguns varejistas. Então, naquele momento, as empresas, os associados que já estavam na BVTEX, entenderam que seria de fundamental importância que eles tivessem uma ação coletiva para fazer um monitoramento da sua cadeia produtiva. E assim nasceu o programa BVTEX. Então, o que é o programa? Ele é fruto desse esforço coletivo de todos esses varejistas para que a gente consiga garantir boas condições de trabalho, ambientes saudáveis, transparência, governança, cumprimento das questões ambientais dentro da cadeia da moda. Ou seja, as confecções, os calçadistas, os produtores de acessórios e de cama, mesa e banho também, que é o escopo que a gente trata dentro do programa BVTEX. O programa, ele começou em 2010, então esse ano ele está debutando, fazendo 15 anos. E lá, bem no seu início, a gente não tinha
nenhuma plataforma sistêmica, nenhuma tecnologia embarcada dentro do projeto, né? Então, o projeto começou e as coisas todas eram feitas manualmente. Os auditores iam em campo com planilhas, né? Exatamente. Tá. Com planilhas, preenchiam tudo à mão, todo esse que loucura. era enviado para a BFTEX, que fazia, né, todo consolidação dessas informações, os né? indicadores. Então, assim, era tudo feito muito desta forma. Rapidamente percebeu-se que não ia ter condições de continuar desta forma. Sim. E foi aí que a tecnologia entrou dentro do processo de monitoramento da cadeia produtiva, fazendo toda essa interface entre todos os stakeholders envolvidos no processo. E a gente tem bastante gente, porque nós temos ali como stakeholder todos os varejistas, a gente tem todas as certificadoras e os seus auditores, a gente tem todas as empresas da indústria, da cadeia de fornecimento que participam do programa, e hoje nós temos 4.000 empresas dentro desse ecossistema. Uau! Quando começou, a gente tinha quantos aproximadamente? Você tem memória desses números assim, com 50, passou para 100, 150, e aí a gente percebeu que a coisa foi ficando complicada. Tá, e aí cresceu rápido, mesmo que manualmente, e toma-se a decisão, então, de embarcar a tecnologia para suportar esse crescimento. Exatamente. Tá. Para suportar o crescimento, para dar transparência. Sim. Para todos os que estão envolvidos, para dar credibilidade no processo também, né? E para tornar todo o relacionamento desse ecossistema mais ágil, né? E mais seguro para todos. Hoje, quais são os grandes números, Ângela? Dá para trazer assim para a gente? Você falou em 4.000, a gente está falando de 4.000 atores, né? Dentro desse ecossistema, grande indústria, o varejista de moda que comercializa na ponta, o fornecedor, e eu imagino que a gente tenha vários tamanhos de empresas. Tem algum número assim muito expressivo, além dos 4.000, que chamam a atenção? Por exemplo, os pequenos cresceram num curto espaço de tempo, a indústria se fortaleceu muito e expandiu demais num curto espaço de tempo. Você tem algum dado que, assim, a queima-roupa aqui, que dê para você trazer pra gente? Sim, a gente tem essas 4.000 empresas, né, fornecedoras e subcontratadas que participam do programa. Tá. Elas estão em 18 estados do Brasil, em mais ou menos 600 municípios. Uau! Ou seja, a gente tem uma capilaridade em termos nacionais bastante grande. Então, nós temos empresas desde do norte até o sul. Então, assim, a organização de tudo isso, né, ela não seria simples se a gente não tivesse a tecnologia. Sim. Né? Sim. Adicionalmente a isso, a característica desta indústria é basicamente de micro e pequenas empresas. E quando eu falo micro e pequenas empresas, a gente tem mais ou menos 45% destas 4.000 empresas que têm até 20 funcionários. Uau! Então, assim, são empresas pequenas que, com o programa BFTEX, tiveram a oportunidade de se desenvolver. Por quê? A nossa legislação, Fernanda, ela não é para amadores. Não diga! Não, empreender, empresariar é um baita desafio. Exatamente. Então, assim, a gente tem vários requisitos legais que, para a empresa estar constituída, ela tem que cumprir. Né? Estas empresas pequenas que nascem ali muitas vezes dentro das suas próprias casas e aí começam a contratar funcionários, comprar um equipamento, outro equipamento, se mudam para lugares específicos, normalmente esse empresário ele vai desde da produção até toda a gestão da empresa dele. Ele não tem todo esse conhecimento. Então, o programa
acabou levando para ele esse conhecimento e os ajudando nesta organização. Hoje nós temos pesquisas com essa cadeia produtiva aonde eles colocam claramente que o programa os ajudou no seu desenvolvimento e no compliance com as questões sociais e ambientais também. Então, essas empresas tiveram a oportunidade de se desenvolver enquanto negócio com a ajuda do programa BVTEX neste sentido. É muito interessante você trazer essas interações de todo o ecossistema, porque na prática significa que eu posso ser um pequeno empreendedor, um microempresário, por haver fomento de uma associação que representa o segmento no qual eu estou inserido, eu consigo evoluir. E aí eu não transformo só a minha vida, né? Eu transformo a vida de pessoas que eu passo a empregar. Eu posso não vender para uma única empresa, mas ampliar minha carteira de clientes e crescer como um microempreendimento. Os efeitos da perspectiva socioeconômica são, assim, intangíveis, né? E eu queria que você trouxesse um pouco mais desses benefícios tangíveis e intangíveis. E até se você tiver uma história para contar pra gente, porque eu imagino que você deva ter várias, né, Ângela? E Brasil afora, você está falando de 600 municípios em 18 estados. Nem tudo é São Paulo, né? Nem de longe. Na verdade, deixa eu corrigir minha fala. Não é que nem tudo é São Paulo. Só existe São Paulo. Sob uma perspectiva de um polo mais desenvolvido. É óbvio que a gente olha para o sul e a gente tem alguns clusters muito amparados aqui para o desenvolvimento dessa indústria. Mas eu imagino que seja um desafio quando você chega numa cidade absolutamente remota, distante, com um programa de certificação, um programa de monitoramento das práticas de gestão desse microempreendedor, microempresário, que é a grande maioria dos associados, né, dos interagentes ao programa, e você pode levar para ele algo que talvez ele não tivesse acesso, né? Então é a indústria junto da associação fomentando o desenvolvimento socioeconômico. Eu queria que você trouxesse mais sobre esses efeitos, esses benefícios, tanto os tangíveis quanto intangíveis, e claro que você traga alguma história pra gente que possa ter marcado a tua jornada no decorrer desses anos, né? Eu, pessoalmente, eu fico sensibilizada. Esse é o efeito da gestão do fornecedor, né? Essa é a consequência de um programa de gestão de fornecedor. Exatamente. Né? É um legado que a gente deixa da perspectiva de desenvolvimento. Aqui dá para falar do Brasil, a gente está presente na BVTEX, né? No Brasil, são esses 18 estados, né? 600 municípios. Mas eu imagino que a gente tem alguns efeitos ainda que extrapolem esse ambiente, esses locais e esses ambientes. Então, eu confesso que eu fico sensibilizada. Eu acho lindo esses efeitos, né? As consequências dessas iniciativas. E eu queria que você trouxesse mais pra gente sobre a tua vivência ao longo desses anos, né? De uma carreira feita nessa indústria. Tem mais um número que eu queria passar para você, Fernanda, Oba. Porque além aí das 4 mil empresas que participam do programa, dos 18 estados, 600 municípios, nós temos aproximadamente 390 mil trabalhadores envolvidos dentro do programa BVTEX. Então, o impacto social, né, ele é bastante grande, porque a gente está, de uma certa maneira, garantindo que para essas 390 mil pessoas, né, nós temos ali ambientes dignos para se trabalhar, com saúde e segurança, cumprimento da legislação, né, tanto nos aspectos sociais quanto nos aspectos ambientais, né? Então isso, como você falou, de fato é um legado mesmo, né? E ao longo desses 15 anos de programa, apesar desses episódios que nós tivemos, né? Sim. Antes do lançamento do programa, e o programa vem muito em função desses episódios que a gente já mencionou aqui, hoje a gente consegue transformar a imagem para uma imagem positiva, para uma imagem de desenvolvimento e para uma imagem de garantias sociais também para essas pessoas, né? Então, de uma maneira mais prática, sim, o que a gente vê de bastante tangível é bem esse aspecto social,
né, que é muito forte, e o programa, embora ao longo do tempo, com a sua evolução, tenha caminhado para aspectos de governança também e aspectos ambientais, ele mantém ainda muito o seu cerne original, que é o aspecto social. Então isso é bastante importante. Por um outro lado, a tecnologia, ela vem para nos ajudar nesse processo todo, né? Porque, como você falou, estes pequenos, que muitas vezes estão em cidades pequenas também, e a gente tem empresas que estão até em áreas rurais, a tecnologia nos permite chegar lá até elas. Sim. Num passado também não muito recente, eu falava muito sobre isso, sobre a oportunidade de desenvolvimento socioeconômico devido a essa revolução tecnológica, porque por meio da tecnologia, a gente pode fazer algo chegar. Dentro da nossa solução, a gente até tem algumas funções offline, né? A gente tem alguns serviços que até onde a internet não chega, porque a gente ainda tem essa limitação, né? Nem sempre chega a internet, mas a gente consegue fazer um processamento lógico desses dados, ou pelo menos reservá-los, estocá-los, e num momento de acesso à internet com alguma velocidade, a gente girar o upload dessas informações. Eu vim aqui no caminho para o nosso podcast falando a respeito disso, né, no carro, sobre o quanto a gente, muitas vezes, não consegue entender o impacto da tecnologia numa nova era econômica que a gente ainda não denomina muito bem, mas que só foi possível por meio da tecnologia. Porque um outro aspecto que eu observo, eu tô saindo aqui um pouquinho, é que hoje a gente também tem microempreendedores que estão lá junto do consumidor final, na moda, que comercializam uma peça que é produzida via um e-commerce, via uma plataforma. Então eles conseguem fazer o escoamento de toda uma indústria devido à tecnologia. A gente não tinha isso há alguns anos atrás, né? A gente não tinha essa força dos e-commerces ou do marketplace, possibilitando que pessoas que também não têm acesso a determinada renda possam ter acesso à renda por meio da tecnologia. Não é o propósito do nosso programa na ABVTEX, mas de alguma forma eu tenho certeza que dentro do teu ecossistema alguns produtores já são afetados por esses pequenos comerciantes que também fazem o escoamento de produtos confeccionados nessa indústria, porque hoje existe tecnologia para que eu tenha um microempreendimento. Então, é um efeito imensurável. Esse pequeno fabricante tem condições de atender uma nova economia que emerge aqui, né? Devido à tecnologia. E eu vinha falando disso antes desse nosso encontro hoje, do quanto a gente ainda discute nominar o nosso modelo econômico. É um neocapitalismo, enfim. Mas a verdade é que a tecnologia vem rompendo o tempo todo com o jeito como a gente se relaciona com quem consome e a forma como a gente consome. E aí o programa da ABVTEX evidencia muito isso, né, Ângela? Eu quero comprar de uma marca, eu quero comprar daquele grande representante de um cluster de produtores que me garante que essas pessoas, esses empregados, esses funcionários, esses pequenos empreendedores têm as mínimas práticas socioambientais garantidas. Aqui tem uma observação especial. Eu assisti também a um conteúdo essa semana sobre como alguns mercados lidam com o trabalho análogo ao escravo ou o trabalho infantil, especialmente de origem asiática. E aí alguns mercados consumidores que não é o nosso aqui, mas o mercado europeu, por exemplo, ou o mercado americano, dizendo: se a gente não compra desses produtores, ainda que eles tenham o trabalho análogo ao escravo e ao infantil, a situação deles seria muito pior. E essa não é uma realidade pra gente aqui no Brasil. A gente não aceita mais esse estigma há alguns anos. Eu me lembro, e você trouxe uma data muito interessante, né? Porque foi a primeira grande crise econômica dos Estados Unidos, em 2008, quando a gente viu, né, alguns TACs firmados aí, coibindo e combatendo essas práticas aqui no Brasil, no varejo da moda, e a nossa reação foi rápida. E o nosso mercado reagiu de forma positiva também, e a gente tem, então, em 2010, a implementação do programa, como você trouxe, não sob essa perspectiva de que seria muito pior se a gente não comprasse deles, né?
Nem de longe é isso. Então, eu gosto muito de trazer esse nosso viés aqui, brasileiro, latino-americano, né? É importante a gente trazer isso. Porque nem sempre o mundo vê dessa forma. Fala, não, eu vou comprar ainda que seja escravo, porque seria muito pior se eu não comprasse. Não, né? Não dá, não pode, né? É um filme, eu vou deixar a indicação aqui, chama Além da Vida, não é o contexto do filme. Nesse filme tem essa pequena passagem aqui, é um filme do Clint Eastwood, e tem essa pequena passagem que me chamou a atenção. Eu falei, caramba, semana que vem eu tô indo falar desse assunto, e olha que interessante, o mercado europeu vê o trabalho escravo asiático e o quão distante a gente tá disso. Né? Não é isso pra gente, né? Não é isso pra gente. E faz tempo que a gente não vê, pelo menos na grande mídia aí circulando, denúncias relevantes. Muito pelo contrário. A gente vê um mercado que só cresce, ascende. Acho que tem 2 pontos bem interessantes nisso que você trouxe agora, Fernanda. Um deles é inclusão. O programa, ele sempre se preocupou em ser inclusivo desde o começo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, obviamente que a gente tem que partir de uma formalidade. Perfeito. Né? E o programa, ele também tem essa função, né, de procurar trazer as empresas para a formalidade, né? Porque o mercado informal, ele afeta todo mundo. Perfeito. Né? Ele perfeito. é uma concorrência desleal. Claro, né? Claro. Então, assim, eu acho que inclusão é fundamental e isso pauta muito o nosso trabalho no dia a dia. E outro ponto que você trouxe é com relação àquilo que o consumidor aceita e aquilo que o consumidor não aceita mais, né? Nós também temos pesquisas na ABVTEX neste sentido, né? O que o consumidor valoriza? E a gente tem uma resposta bastante firme e positiva. O consumidor hoje, ele busca empresas que cumpram requisitos sociais e ambientais, né? Eles querem comprar de marcas que tenham esta preocupação, né? Que fazem a gestão da sua cadeia de fornecimento neste sentido, que monitore a sua cadeia de fornecimento neste sentido, né? Então, questões como trabalho análogo ao escravo, uso de mão de obra infantil e uso de imigrantes ilegais, as pessoas não consideram querem. Isso inadmissível. Exato. Exatamente. E num ponto já evolutivo, hoje as questões ambientais entram como muito importante também, principalmente para gerações mais novas. Elas querem alinhar o seu consumo com marcas que estejam preocupadas com estes aspectos também. E Ângela, me traz a curiosidade aqui, né? Ouvindo você falar sobre as questões ambientais, que a gente também observa uma evolução acerca desse tema, né? Ok, a gente tem que mensurar consumo de água, eficiência energética, apesar da nossa matriz ser uma matriz limpa, né? Em sua grande maioria uma matriz limpa. Hoje a gente se preocupa. Consumo de energia, eficiência energética, quanto eu uso de água para produzir um jeans, né? Existe uma polêmica, né, sobre isso e como é que isso funciona no dia a dia, no acesso a uma peça de roupa. Mas a gente já extrapola isso. Eu vejo algumas marcas que elas trazem pra gente a origem do algodão, quem colheu o algodão, o tipo de tinta que a gente usa para fazer a coloração da nossa peça de roupa, até dentro de uma estratégia de marca e posicionamento mesmo para acessar um grupo de consumidores que tem uma preocupação absoluta com os impactos ambientais da fabricação, da confecção daquela peça, né? Daquele vestuário, ou a gente tem também dentro da indústria calçadista, né? E eu acho essa consciência e essa resposta da indústria fenomenal. E se a gente tem um programa que monitora como é que a gente faz a produção de todas essas expectativas e entrega isso numa peça de roupa, garantindo que aquele empregado tem seus direitos mínimos atendidos, condições de saúde e segurança, que a gente não tem estrangeiros, né, imigrantes irregulares trabalhando ou crianças, lá na ponta a gente tem acesso a esse item e
você entende que você faz parte disso tudo, né? E esse sentimento de que você faz parte de construir algo melhor, a gente volta porque a gente estava falando que é um legado. E como expressar isso para o mercado, né? A gente observa por meio do programa e eu caminhando por aí, vendo como as marcas estão se expressando e o acesso a roupas que a gente tem, eu particularmente, de novo, fico comovida, né? Eu estive no Piauí, numa fazenda gigantesca de algodão que fornece para a indústria, também, né, faz parte aí do programa da BVTEX, e histórias incríveis de filhos que têm acesso à educação, escola, água potável, porque acessaram o programa e por meio do programa puderam se desenvolver, vender para a grande indústria, aumentar suas margens brutas e líquidas e dessa forma toda uma família sendo impactada e as gerações futuras sendo impactadas, além de terem ali os seus recursos naturais utilizados de forma também mais sustentáveis. Esse é o produto final, né? Eu acho que é isso que a gente devolve para a sociedade, de alguma forma, a nossa performance de consumo, né? Eu consumo, mas ao consumir eu devolvo essa resposta para a sociedade, né? Um ponto também bastante importante disso que você falou, que eu vou extrair até para dar o gancho para uma segunda fase aqui, para uma evolução até do próprio programa, né? É essa rastreabilidade que você mencionou, né? Então, assim, a gente tem diversas fases na produção de um produto, né? Então, sei lá, se a gente está falando de uma t-shirt, de uma camiseta de algodão, por exemplo, a gente tem ali desde a plantação, né? Na lavoura, aquela colheita, depois a fiação, a produção da malha e a própria confecção em si, o varejo vende e vai para o consumidor. Esta cadeia, né, toda, que a gente chama aí a cadeia estendida de produção, a gente só consegue trabalhar ela do começo até o fim hoje usando a tecnologia. Porque se a gente não tiver um recurso tecnológico robusto, com credibilidade, escalável, né? Você não consegue trabalhar esta cadeia inteira do começo ao fim. Sim. Né? Sim. Então, aqui eu já pego um gancho aí falando de desenvolvimentos, né? De um produto de rastreabilidade, né? Que o programa também vai trabalhar ampliando os elos da cadeia com os quais ele trabalha. Eu vou aproveitar essa sua fala para a gente conectar as evoluções, né? Porque o que você está falando é como é que a gente vai evoluir, exatamente, né? Tanto da perspectiva metodológica, né? Quanto a tecnologia suportando essa evolução metodológica e a tecnologia amparando essa evolução. Você tá aqui falando, eu já tô pensando em blockchain, tá? Em que momento a gente põe blockchain? É nesse momento. É isso. Pra gente garantir essa rastreabilidade. Então, eu já me imagino lá na loja comprando uma t-shirt, sabendo que foi daquele lote do algodoeiro, que aquele algodão saiu e quantos litros de água foram utilizados para fazer a lavagem, a natureza desse tingimento. Eu vi algumas práticas onde a gente tem um QR Code, né? Que aí você faz a leitura de todas as etapas desse processo estendido, né? Dessa cadeia estendida, entendendo por onde passou aquela peça. E sabe, a gente passa a ser mais consciente sobre o envolvimento de todas as pessoas para uma camiseta chegar até a gente, né? É bastante trabalho. Exato. Como é interessante esse efeito tangencial da consciência, né? A gente passa a ser mais consciente quando a gente tem acesso à informação. A gente é educado, né? A gente passa por uma espécie de liturgia, né, desse processo. Mas eu queria que você falasse mais sobre as evoluções, né? Então, a gente pensa em rastreabilidade, em comunicar esses elos de cadeia, né? Entender como é que eles funcionam, ter essa visão desse processo e cadeia estendida. Eu tenho certeza que tão pouco acessível para a grande maioria das pessoas ainda. É um desafio, com certeza, da BVTEX educar, né? Trazer a relevância do entendimento de todo esse processo, especialmente aqui no Brasil, a gente consome moda, né? A gente gosta de moda, né? E aí, além dessa rastreabilidade
que mais que vocês estão bolando? O que mais que vocês estão pensando pra gente falar de acesso à moda, a uma moda sustentável, tá? Porque você tá falando, tudo que você tá falando aqui pra mim é sobre como é que eu garanto que essas boas práticas cheguem às gerações futuras e que a gente tenha uma indústria amparada. Tanta coisa bacana, né? Na prática, é isso que a gente tá falando. Exatamente. A gente tem agora um desenvolvimento que está em curso, né, da nossa plataforma sistêmica de gestão, né? Então a gente está dando um upgrade nela, né, e uma repaginada também, trazendo recursos mais atualizados para que essa gestão ela se torne melhor, mais ágil, mais transparente para todos esses stakeholders que navegam dentro desse ecossistema da plataforma sistêmica do programa BVTEX, né? Perfeito. E aí a gente tem os varejistas, as certificadoras, os auditores e todos os fornecedores e subcontratados também, né? Então a gente está fazendo esse desenvolvimento hoje, né? Nós temos aí a perspectiva de ampliar esses elos da cadeia aí, abarcando toda a cadeia de valor, né? Dentro desse conceito da rastreabilidade que a gente acabou de dizer. E a gente tem um projeto também que visa levar um pouco mais de conhecimento e desenvolvimento para esses micro e pequenos empresários, que são a maioria que participam dentro do programa. Através de mini vídeos, talvez com conteúdos específicos que possa ajudá-los na gestão como um todo do seu negócio. Desde questões de produção, de melhoria de produtividade, como de gestão, de recursos humanos, gestão financeira também, que isso muitas vezes é uma deficiência desses empresários, né, menores, né, que não tiveram acesso a tantos recursos, e a gente entende que a tecnologia ela é o grande facilitador. Embora a gente ainda tenha, né, como você mesmo falou, muitas vezes algumas dificuldades, né, em termos de acesso, é inegável que esse acesso ele está cada vez mais e mais ampliado, né? E hoje, assim, a vida acontece dentro de um ambiente virtual em vários aspectos do nosso dia a dia, né? Tipo, bancários, a própria relação com o governo hoje, né? Você tem todos esses govs.br. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Quer dizer, incrível. As pessoas, quer elas sejam hoje, né? Elas tenham essa facilidade ou elas não tenham essa facilidade. Na realidade, a coisa vem vindo, né? É isso. Não tem por onde. Né? Então a gente entende que a tecnologia hoje ela é fundamental em vários níveis, né? Em vários aspectos. E o nosso próximo passo aqui vai ser trabalhar especificamente o desenvolvimento da própria cadeia de fornecimento dos varejistas que são associados da BVTEX. Uau, tem bastante trabalho. Bastante. Somado a isso, a gente tem as mudanças do clima, que influenciam diretamente o varejo da moda, né? Talvez seja uma das indústrias mais influenciadas por essas alterações climáticas, porque a gente determina as coleções, que tipo de vestimenta, de acessório a gente vai utilizar, seja para fins estéticos ou fins funcionais, né? Pensar na escalabilidade disso, considerando a variável clima ainda, e como é que a cadeia toda vai ser afetada, dada a variável clima. Eu fico imaginando o produtor de algum insumo específico ou a falta de água em determinada regionalidade, como é que tudo isso vai funcionar, né, Ângela, a um curto e médio prazo. Eu não acho que é nem longo, tá? Eu acho que a gente já vem observando esses fenômenos de flutuação de toda a cadeia de valor, dada a variável clima, né? E é muito interessante a gente pensar que está observando o meio ambiente dentro da plataforma também,
Porque eu entendo que é uma forma, sim, da gente mitigar, prevenir ou conhecer como é que se comporta, pelo menos para tomar as melhores decisões e endereçar os programas. E falando um pouco dessa variável, aqui a gente que está caminhando para os nossos minutos finais, como é que foi ali a situação do Rio Grande do Sul no ano passado, ali em abril, e os impactos disso na cadeia? Vocês observaram muita flutuação, muito impacto? Eu me lembro de estar falando com uma varejista de moda naquela época e eles não conseguirem entrar em reuniões em razão da tragédia climática ali, né, do que aconteceu. E a gente não conseguiu dimensionar os efeitos na cadeia. Como é que foi isso? Como é que vocês receberam isso ali na associação? Bom, eu acho que os efeitos, alguns deles ainda persistem até hoje, né? Porque a partir do momento que você tem uma indústria que ela foi completamente destruída... E lá é forte, né, Ângela? Exige bastante, né? Para que isso consiga ser reconstruído. Mas o que eu posso dizer aqui é que naquele momento, assim, a gente tem varejistas associados que ficam ali na região, né, do Rio Grande do Sul, e nós temos uma cadeia de fornecimento importante ali na região do Rio Grande do Sul, principalmente calçadista, né, porque o Estado, ele tem, né, uma vocação calçadista muito grande. Sim. Né? Então, assim, a gente procurou unir esforços dentro da BVTEX, juntamente com os varejistas, e a gente percebeu uma mobilização de ajuda muito grande, principalmente dos varejistas mais afetados, com as suas cadeias mais afetadas também, em prol da ajuda pontual que foi necessária naquele momento, bem como a ajuda para a reconstrução posterior. Então, assim, esse efeito clima, como você falou, ele hoje já faz parte de muitas empresas nos seus planejamentos estratégicos. Você tem todo um plano de risco para, exatamente, né, no mínimo contingenciar novas situações, mas é algo que a gente precisa observar também com alguma estrutura mesmo, né? Programático, né? Exato, porque houveram empresas que não conseguiram se reestruturar, houveram empresas que tiveram que se reestruturar em outros locais, mas dentro disso tudo, né, porque realmente foi uma tragédia horrível, a gente percebe uma colaboração muito grande, até de pares, né? Isso foi muito legal. Essa é uma história que eu realmente consigo compartilhar com você. Houveram empresas, fabricantes que ou não foram impactadas ou tiveram impactos pequenos que ajudaram empresas super impactadas com todos os recursos que podiam. Até assim, cumprindo pedidos que elas tinham, que não eram pedidos delas, ajudando com maquinário que tinha disponível e que não estava sendo usado. Houve uma ajuda de empresa para empresa que, a rigor, são competidores no mercado. Elas competem sim, né? Sim. E que se ajudaram para a indústria como um todo se reerguer. Isso realmente é de destaque, é muito importante. Fazendo um paralelo, você deve ter visto circular esses dias nas redes sociais, o Brasil superando os Estados Unidos na produção agrícola, né? Especialmente após ali 2016, 17, a gente se torna a fazenda do mundo, né? Há quem diga que o Brasil é a fazenda, a China é a fábrica e a Índia é o escritório, né? Então eu achei essa analogia interessante. Mas ao lhe ouvir falar sobre essa colaboração dentro de todo o setor, me remeteu ao agro. O nosso agro, que cresceu muito e se fortaleceu muito, eu não vou entrar num viés político, mas porque múltiplos produtores, ainda que concorrentes, se conciliaram por meio de instituições exatamente como a BVTEX para ganharem representatividade também política, mas obviamente buscando acessar o mercado, porque na última linha a gente é movido pelo mercado, né? A gente recebe influência e o principal vetor é como é que o mercado reage a gente, e a gente se torna uma superpotência. Então, lhe ouvindo falar sobre colaboração, eu vejo um caminho próspero nesse sentido, né? Porque, óbvio, foi um momento de crise, mas neste momento a gente não se oportunizou. A gente se fortaleceu como segmento para o país reagir àquele
naquele momento de crise, né? E, sem dúvida, esse é um dos ingredientes numa receita de sucesso para a gente continuar se desenvolvendo, crescendo como uma economia. E a moda tá nesse lugar, né? O varejo da moda está nesse lugar. A gente vê hoje grandes estrelas hollywoodianas usando as nossas peças, né? Então, é muito legal ver isso, né? Ver onde é que a gente tá chegando por colaboração também, né? Então, esse eu entendo que é um dos papéis estratégicos da BVTEX, né? Mantê-los todos num ecossistema de colaboração, né? Mirando sempre mais resultados para todos. Você traz uma fala muito importante, que é trazer para a formalidade. Não dá pra gente falar em desenvolvimento sustentável, crescimento, sem formalidade, atendimento de lei. Então, esse é um movimento muito interessante, dizendo para o mercado, buscamos estar dentro de uma estrutura que nos leve para maiores resultados. Não que seja fácil, né? Porque não é, né? É um desafio empresarial e empreender no Brasil, mas só pode ser por esse caminho, né, Ângela? Não tem outro caminho, né? Não tem outro. E assim, a gente tem que trabalhar de forma unida, sim, de forma colaborativa, né? Todo mundo colocando assim, dando aquilo que pode em prol de um resultado maior para todo mundo, que é assim que o segmento se fortalece, né? E o programa, ele consegue ser esse meio, né? Esse vetor, né? Do varejo para o desenvolvimento da cadeia produtiva, né? O programa consegue, ao longo desses 15 anos, né? A gente colhe esses resultados, né, de conseguir fazer com que essas empresas, elas estejam dentro, né, atendam os requisitos legais, eles atendam os requisitos de saúde e segurança, que elas se conscientizem também de questões através de todo um bloco que a gente tem ali sobre temas de governança, que a gente traz especificamente para esses micro, pequenos e médios que muitas vezes nunca tiveram contato com esse tipo de coisa, questões de abuso e assédio, né? O que é isso? Né? Assim, caracterizar, porque muitas vezes as pessoas não têm a exata noção do que isso significa, né? Então, assim, todas essas questões a gente consegue colocar dentro do protocolo ABVTEX e, a partir do nosso monitoramento, levar estes temas para a cadeia e permitir que ela se desenvolva a partir daí. Muito bem, estamos chegando nos nossos minutos finais. E temos uma grande novidade, né, Ângela? Para encerrar aqui a nossa conversa de hoje. Rica, linda, com muitos temas. Acho que dá pra gente voltar aqui mais umas 4 vezes. Tem muita coisa para falar dentro de cadeia de fornecimento e cadeia de valor. Mas a BVTEX tem uma grande novidade, né? Tem uma expressiva novidade que, claro, eu vou deixar você falar, né? Afinal de contas, a novidade é tua. É verdade. Bom, acho que já ficou bastante claro aqui, né, em todos os temas que nós abordamos, que a questão da tecnologia ela é fundamental para que a gente faça toda essa gestão da cadeia de valor da moda, né? Então, assim, nós temos uma plataforma de gestão dentro da BVTEX, uma plataforma que está sendo atualizada, repaginada, que a gente está trazendo novos elementos, novas atualizações daquilo o que tem, assim, de mais emergente, né? Emergente em termos de tecnologia. A gente tem um faseamento de todos esses desenvolvimentos. Estaremos já colocando no ar a nossa primeira entrega. Do ponto de vista do usuário, a entrega mais impactante, né? Porque a gente vai trazer uma série de novas funcionalidades aliado a toda uma nova repaginação. Tem um facelifting ali, né? A gente Exatamente. Tem uma nova experiência de navegação, né? Exatamente. Uma nova experiência de navegação, menos cliques, que você chega de uma maneira mais intuitiva nas informações que você precisa, e a gente entende isso como uma ação
que visa ser não só trazer mais agilidade aos processos do dia a dia, gerenciais, de gestão de cadeia de fornecimento mesmo, mas também uma maior facilidade, né? Que ela venha a trazer uma maior inclusão destas pequenas e médias empresas, que elas tenham mais facilidade no uso da nossa própria plataforma. E a partir daí, a gente possa ir adicionando novos elementos, novas possibilidades ali dentro, como essa trilha de desenvolvimento todo, né? Que a gente quer oferecer para as micro, pequenas e médias empresas e as grandes também, evidentemente, que participam do programa BVTEX. Ângela, só confirma pra gente quando será lançada a plataforma. A gente vai fazer esse lançamento aqui ao longo do mês de março. Maravilha. Mês das mulheres ainda, exatamente, Esse fazendo um comentário aqui para nossa comunidade, né? Aqui o Nashtalk é justamente para que aqueles que consomem os nossos produtos, as nossas soluções, os nossos serviços, possam ter acesso a práticas também consumidas por outros clientes de outros setores, outros segmentos. É importante trazer pra gente que esse foi um projeto bastante desafiador. A gente vem de uma parceria de longos anos, vivemos aqui um processo de decisão de evolução, ou a gente evoluía ou a gente evoluía, né, Ângela? Acho que é importante deixar isso registrado aqui, porque precisava entregar mais para os nossos usuários e gerar mais impacto. É muito interessante te ouvir falando de uma experiência não só com menos cliques, né, de uma jornada mais fluida, que nos leve mais rapidamente às informações que a gente precisa, mas que permita que aquele usuário que não é muito familiarizado com a experiência tecnológica, ele chegue mais próximo da tecnologia como um meio e também um fim para sua rotina. E, obviamente, o impacto disso é você ter mais robustez no monitoramento, nas informações a serem entregues para a indústria, para o mercado, enfim. É resultado positivo para todo mundo. E foi um tremendo desafio. A gente teve um projeto aí entre 8 e 9 meses, né? Até ser quase um tempo de gestação humana. E a gente está celebrando muito internamente, porque foi um projeto que a gente utilizou para fazer alguns testes internos nossos. É um case absolutamente relevante pra gente e é muito, quase emocionante aqui pra mim falar que a gente chegou nesse momento. Vocês no momento em que estão, de muita expressão, enormes, né? Os dados são da perspectiva de desenvolvimento de cadeia, os dados são assim muito impactantes, são muito relevantes. E pra gente como empresa parceira que esteve com vocês nesse processo, foi um projeto de sucesso, um projeto que deu certo, um projeto que a gente conseguiu de fato entregar mais valor. E agora o começo de uma nova fase dessa transformação digital, né, e acesso à tecnologia de todos esses múltiplos usuários da plataforma que expressa a metodologia BVTEX, né? Eu tô muito feliz, né, emocionada por este momento nosso e agora especialmente por ser mês de março também, né? Você que chamou esse projeto aí no peito, claro, tem muita gente envolvida, ninguém trabalha sozinho, mas é algo teu, né? E aí você tá aqui hoje falando com a gente, trazendo esse momento importante para a BVTEX e para a Nashai também como parceiros. Então, mais uma vez, muito obrigada por isso, né? Chegamos aqui. Chegamos aqui, finalmente. Como você falou, bastante trabalho aí, mas sim, chegamos aqui, né? E a gente acredita fortemente que não tem como evoluir, né? Como ir para frente, como agregar, né, novas camadas, né, de ações em prol do desenvolvimento da cadeia de fornecimento, se a gente não tiver, né, um deck de tecnologia que nos dê o suporte. Perfeito. Né? Então, hoje as coisas andam de braço dado, né? Não tem, é indissociável. É isso. Né? A gente só consegue evoluir hoje com uma sustentação forte, né, robusta de tecnologia. Para nossa sorte, né? Para nossa oportunidade de crescimento como negócio. Então, Ângela, obrigada. Obrigada por todo esse conhecimento que você trouxe aqui pra gente. Eu não tenho dúvida de que muita gente que vai assistir esse conteúdo não alcança
alcança a extensão de uma t-shirt, tal, que é comprar uma camiseta lá na ponta. Esse processo, de novo, educacional e de conscientização, ele é muito importante. Agradeço pelo seu tempo, agradeço por você estar aqui, agradeço por ser a profissional mulher que você é, né? Faz diferença. Muita diferença. Essa moça que chamou esse negócio no peito, gente, fez essa coisa acontecer. De novo, é um trabalho de equipe, mas existe sim alguém que resolve fazer aquilo acontecer, né? Chamado à realização. Então, muito obrigada. Obrigada por você estar aqui. Eu que te agradeço, Fernanda, o convite, a oportunidade, né? Acima de tudo, da gente poder apresentar o nosso trabalho, porque eu acho que a gente tem muito orgulho, né, desse trabalho. É pra ter, né? Eu sou suspeita, obviamente, mas é um trabalho que pessoalmente realmente me traz muita satisfação. Você vê os resultados, todo o impacto positivo social e ambiental que a gente consegue trazer e colaborar aí para que essa nossa indústria e o varejo seja cada vez mais transparente, mais justo, mais sustentável. Muito obrigada. Obrigada, Ângela. E obrigada a todos vocês hoje comigo. A Ângela Bozon, da BVTEX, trouxe um super conhecimento sobre todo o varejo da moda. Logo mais teremos mais conteúdos, mas aproveitem esse e até o próximo.